Beitzar Shalom, Casa do Príncipe da Paz. Em Devarim, Deuteronômio, capítulo 16, vamos ler do versículo 18 até o verso 7 do capítulo 17. Designem juízes e oficiais para todos os seus portões nas cidades que Adonai, seu Elohim, dá a vocês. Tribo por tribo. Eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça e nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Elohim, dá a vocês. Não plantem nenhum tipo de árvore, como um tipo de poste sagrado ao lado do altar de Hashem, seu Elohim, que vocês construirão. Da mesma forma, não erijam nenhuma coluna. Adonai, seu Elohim, odeia isso. Não sacrifiquem a Adonai, seu Elohim, um boi ou uma ovelha que possua algum defeito ou imperfeição. Isso seria uma abominação para Adonai, seu Elohim. Se for encontrado entre vocês, dentro de seus portões de qualquer cidade dados por Adonai, seu Elohim, um homem ou uma mulher que faça o que Hashem, seu Elohim, considera iníquo, a transgressão de sua aliança, mediante o ato de servir e adorar outros deuses, o sol, a lua, ou qualquer coisa existente no céu, algo que tenham proibido, e isso for contado a vocês, ou se vocês o tiverem ouvido, investiguem o assunto com atenção. Se for verdade, caso se confirme que essa coisa detestável foi feita em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver cometido essa impiedade aos portões da cidade e apedrejem esse homem ou essa mulher até a morte. A sentença de morte será aplicada apenas se houver o testemunho de 2 ou 3 pessoas. Ninguém será sentenciado à morte pelo testemunho de uma pessoa apenas. As testemunhas serão as primeiras pessoas a apedrejarem aquela pessoa até a morte. Depois disso, todo o povo deverá participar do apedrejamento. Assim vocês darão fim a essa impiedade em seu meio. Até aqui, vamos para Haftará, Yeshayahu, profeta Isaías, capítulo 51. Na Bíblia do Stern está na página 569, 569. Vamos ler Yeshayahu, Isaías 51, do versículo 12 ao 16. Sim, eu sou o único que a consola. Por que você teme o homem que deve morrer? O ser humano que perecerá como a relva. Você se esqueceu de Hashem, seu Criador, que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Em vez disso, vive em medo constante o dia todo por causa da ira do opressor. Enquanto ele se apressa para ele se prepara para destruir, todavia, onde está a ira do opressor? Os cativos serão libertados em breve. Eles não morrerão nem descerão ao Sheol. Seu suprimento está seguro. Pois eu sou Adonai, o seu Elohim, que agita o mar, que faz as ondas rugirem. Adonai Tsevaot é meu nome. Por minhas palavras em sua boca, pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão, a fim de estabelecer os céus novamente e dizer a Sion, você é o meu povo. Até aqui. Bom, vamos lá, né? É sempre uma grande responsabilidade trazer algo da parte do Eterno para a vida dos irmãos. O tema desta mensagem é eliminando todo e qualquer tipo de transgressão dentro de nós. Eliminando todo e qualquer tipo de transgressão dentro de nós. Hashem, em nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante de Ti, Pai, levo diante de Ti minha vida, a vida dos meus irmãos, todos nós, Pai, que estamos nesse exato momento conectados, interligados uns com os outros e a Ti, Pai, através da Torá HaKodesh. Apresento cada Kehilá, Pai, ligada a nós, ligada a Ti também, Eterno. Pai, este povo que o Senhor tem separado, o Senhor tem escolhido.
Eu peço a Ti neste momento, Hashem, usa minha vida como instrumento, Pai. Estou aqui como um instrumento. Pai, que a Tua Ruach possa revelar, dar um entendimento, a compreensão para os Teus filhos, Eterno. Que nós venhamos, através da Tua palavra, do alimento que o Senhor tem nos dado, possamos crescer, nos fortalecer, em nome de Yeshua HaMashiach, e continuar seguindo, Pai, no caminho que o Senhor tem colocado diante de nós, de pé, olhando unicamente para o Senhor. Beshem Yeshua HaMashiach, assim seja. Bom, essa parashá, Shoftim, Juízes, ela se inicia dizendo, né? Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas, que o teu Elohim te der, entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não tercerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás. Para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o teu Elohim. Nós acabamos de ler isto, né? Bom, as portas, locais onde essas autoridades deveriam ter, né, Shoftim, juízes, e também Shoterim, funcionário ou oficial. Os juízes deveriam julgar, governar o povo conforme as determinações do Eterno através da Torá. Eles eram considerados como autoridades quando usavam essa autoridade legitimamente. Isso significa que a sua autoridade provinha de alguém, de Hashem, através das instruções contidas na Torá. São duas autoridades que se completam e unidas entre si fazem com que o desejo do Eterno de que guiem o povo de forma justa, honesta e imparcial seja realizado. Os Shoterim eram provavelmente profundos conhecedores da Torá e também da escrita hebraica. Pois na raiz da função deles está o termo sataro, escrever, setara, documento, e satara, governar, escrever, documento, governar. Isso nos indica que tal pessoa não era simplesmente um copista da Torá, mas alguém que a conhecia e que também detinha um certo grau de autoridade, ou que deveria conhecer, né? O exercício da autoridade deveria ser feito com juízo de justiça. Os termos em hebraico aqui são mishpat, né, que foi traduzido para nós como justiça. Mishpat, que também temos ali nesta palavra ordenança, costume, maneira. Esta palavra nos informa que já existia um padrão pré-estabelecido. E este deveria ser utilizado a fim de que a mishpat seja feita. Que neste caso é a aplicação do padrão que já havia sido ensinado. Já a palavra juízo, tzedek, significa justiça, retidão, se referindo a uma pessoa reta e justa, ou seja, é algo que está em conformidade com o padrão ético e moral do Eterno. Há aqui uma informação muito clara para este procedimento. Não seria permitido a eles torcer o padrão do Eterno, não fazer acepção de pessoas, privilegiar alguém em detrimento de outrem, e nem aceitar-se presentes, suborno, para o favorecimento de quem quer que seja. O Eterno diz que enquanto seguirmos seu padrão, viveremos e possuiremos a terra em herança. Está escrito em Devarim 16:20. Neste momento, eu quero convidar primeiramente os Roshim,
que o Eterno tem convocado para estar à frente, liderando primeiramente a sua família, depois outras vidas. E, é claro, posteriormente, toda a congregação. Os convido a fazer uma autoanálise. Como vocês têm seguido a sua vida? De que maneira vocês têm se portado? O que está no coração de vocês quando nos referimos a ser justos, a nos comportar corretamente uns para com os outros? Nós precisamos aprender que as portas do nosso corpo, primeiramente as portas do nosso corpo, precisam ser especialmente guardados e vigiados. Nós sabemos que as portas do nosso corpo são boca, olho, ouvido. O que você tem falado? O que tem saído desta porta que produz palavras? O que você tem olhado através dos seus olhos? E o que você tem ouvido? De que maneira você tem ouvido? É importante nós pensarmos sobre isso, para que assim todos nós possamos exercer o nosso chamado, com juízo de justiça, trazendo para este Olam, para esta terra, a Mishpat de Hashem, com justiça e retidão, para que seja estabelecido primeiramente em sua vida e, consequentemente, na vida destes, que Hashem tem confiado em suas mãos. O padrão, a ordenança, o costume, a forma, a maneira correta de viver uma vida de acordo com as instruções que o Senhor tem deixado, que o Senhor já deixou para nós. Saiba você que enquanto você não tiver estabelecido a sua vida a si mesmo, sendo um modelo, eu quero parar aqui. Alguém se lembra do que o nosso Rosh acabou de dizer quando ele disse, vamos reposicionar a Torá? Logo após, melhor dizendo, reposicionar a Torá, que sejamos um modelo, primeiramente o quê? Dentro da nossa casa, para que a gente possa ser um exemplo. Eu estou apenas fazendo esse pequeno parênteses para os irmãos entenderem o que o Senhor quer falar. Ou seja, 2 testemunhas. Eu não contei para ele que eu tinha escrito isso daqui. Voltando. Como dizemos, sendo um modelo para seus liderados, ou as pessoas ao seu redor, de acordo com a vontade de Hashem. Se você não tiver estabelecido a sua vida, de acordo com a vontade de Hashem, você não poderá cobrar alguma coisa, corrigi-los, ensiná-los em certas áreas, ou até pior, em nada você vai poder cobrar. Você não poderá exigir nada se você primeiramente não tiver a sua vida estabelecida, redirecionada. Saiba que esta responsabilidade está sobre você e será cobrado de você. Não se esqueça que todas essas instruções, como nós já dissemos, começa primeiramente em tua casa e depois se estende para as outras vidas que o Senhor for confiando nas suas mãos. E se tudo ainda parecer aqui, tudo que foi falado até aqui neste momento, deixou alguém aqui com medo ou se sentindo acovardado, apresente diante de Hashem o seu sentimento. Seja sincero diante de Hashem. E é claro, por que não? Se você confia, conversa com os teus líderes também. Eu quero ler com os irmãos Devarim 20, capítulo 20, versículo 8.
Olha lá o que diz. Os oficiais acrescentarão ao que tiverem dito aos soldados. Há aqui algum homem que tenha medo ou que se sinta acovardado? Volte para sua casa. Pode ser que seu temor corrompa seus companheiros. Quando os oficiais tiverem terminado de falar com os soldados, comandantes serão designados para liderar o exército. Por quê? A gente pode, se perguntar, por que está sendo dito tudo isso? Por que mencionado todas essas coisas? Até aqui nós travamos muitas batalhas, é verdade. E temos vencido. Porque o Eterno jamais perdeu uma guerra, uma batalha, jamais. Mas agora, nós precisamos ter a maturidade que nós estamos prestes a entrar numa outra batalha, uma outra fase de nossas vidas. Nós já sabemos disso, a partir do momento que nós mudarmos daqui. E é importante que estejamos corretos diante de Hashem, para continuarmos vivendo e vencendo as nossas batalhas. E as batalhas como um todo, como uma congregação. Por isso é importante termos as pessoas corretas, agindo corretamente em nosso meio. Principalmente na frente de batalha. Nós não precisamos de 2 pessoas erradas para pôr a perder todo o grupo. Nós sabemos disso já, apenas uma pessoa. Mas aqui está algo que podemos nos alegrar. Devarim 20, novamente. A partir do versículo 1. Quando vocês saírem para combater seus inimigos e virem cavalos, carruagens e um exército maior que o seu, não tenham medo deles. Pois Adonai, seu Elohim, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando entrarem em uma batalha, o Corim deverá postar-se à frente e dirigir-se ao povo. Ele deverá dizer: ouça, Israel, vocês estão para entrar em batalha contra seus inimigos. Não se desanimem, nem temam, não se alarmem, nem sejam amedrontados por eles. Pois Adonai, seu Elohim, vai com vocês lutar a seu favor contra seus inimigos e dará a vitória a vocês. Nós precisamos confiar que o Senhor vai estar conosco em nossas guerras, em nossas batalhas. Nós podemos nos alegrar nisso. Nós vemos aqui muitos relatos nas Escrituras, de quando o povo estava ali corretamente diante do Senhor, buscando de todo o coração servir o Eterno. Cada guerra, cada situação adversa que eles passavam, eles venciam. E não somente isso, as pessoas, o povo ao redor deles, temiam o povo. A gente tem que começar a aprender também a olhar para nós de uma outra maneira quando nós estamos também buscando dentro do nosso coração ser corretos. Porque às vezes a gente olha, acostumado muitas vezes levar pancada da vida e a sofrer, e olhar para nós mesmos com olhos de coitado, e não é, nós temos que entender quem está conosco. Nós não podemos esquecer que quando nós chegamos aqui, eu mesmo não leio essas palavras, mas eu sei o que está escrito porque me foi dito, nós temos que saber diante de quem nós estamos. E Ele, como já foi dito aqui, Ele nos amou. Ele tem separado as nossas vidas. Nós precisamos entender isso. E nos colocar de pé, olhar para o Eterno. A cada situação adversa, e aprender a dizer: Senhor, eu me coloco diante de Ti, como um soldado, como uma pessoa que o Senhor escolheu. E confiar que se Ele nos escolheu, não foi nós que escolhemos. Não foi nós que escolhemos, foi Ele que escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. Se nós estamos aqui hoje,
Se esse trabalho quando começou esse trabalho e hoje chegamos até aqui, não é por nossas mãos, não é por nós mesmos. Nós temos que lembrar disso. É importante a gente lembrar disso. É somente por Ele. Em nome de Yeshua. Todos nós, como um corpo, precisamos estar muito bem ajustados, alinhados de acordo com as instruções que temos já recebido. Devemos analisar o que se passa do lado de dentro de nossas portas todos os dias, a fim de saber se estamos transgredindo a aliança de Hashem. Importante isso. A gente deve fazer uma autoanálise das nossas vidas dentro de nós todos os dias, para saber se a gente está magoando o Senhor ou não, entristecendo o Senhor ou não, transgredindo a aliança que Ele tem. Se nós cremos nessa palavra, nós também fazemos parte dessa aliança. E, portanto, nós não podemos transgredir essa aliança. E se for encontrado algo de errado dentro de nós, nós devemos nos esforçar com tudo que nós temos para eliminar essa transgressão o mais rápido possível de nossas vidas. É importante também saber que se acontecer de ficarmos sabendo de algum problema por alguém ou ouvido algo, como cita as Escrituras aqui, nós devemos investigar o assunto com atenção, com muito cuidado, quando for um líder. Se for alguém da congregação, passar ao seu líder, para que ele tome as devidas soluções, de acordo com a Torá, de acordo com as instruções. E, infelizmente, é claro, nós temos aqui, a pessoa rebelde demais para prestar atenção ao corrente designado para o serviço de Hashem, seu Elohim, ou ao juiz, deverá morrer, Devarim 17:12. Você, líder e congregado que busca a instrução, você que tem buscado as instruções do Eterno, da sua liderança, para a sua vida, e depois não segue essas instruções, você não obedece. Você busca, quando você precisa, você pede, você ora, você pergunta ao Eterno, ao teu líder, mas posteriormente, quando é te dado uma direção, uma resposta, você não obedece, você não segue. E as Escrituras dizem aqui, nessa paraxá, que após uma instrução, uma direção que teria sido dada, era necessário seguir o quê? A risca, não desviar para lado nenhum, fazer exatamente o que tinha sido dito. Eu pergunto, eu não, né? Ruth pergunta, misericórdia. O que você está fazendo? Você vai, pergunta, pede quando você precisa e você não obedece. Eu te pergunto hoje, perdão mais uma vez, Aruch te pergunta hoje. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Mais uma pergunta, você está procurando a morte? Você que tem sido rebelde a ponto de não prestar atenção aos conselhos de Hashem. Através de seus líderes, das Escrituras, ou alguma outra forma que o Senhor está tentando falar com você. Saiba, tenha isso, que você pode morrer, você pode trazer sobre você a morte. E sobre você, o inimigo pode estar pleiteando a morte. É muito sério isso, meus irmãos. É muito sério. Se nós sentimos, às vezes, em nossos corações que quando precisamos de uma instrução, temos dúvida de algo, se a gente sente dentro de nós que a gente não vai ter força para obedecer o que for nos dito, ou seguir aquilo, é melhor não perguntar. É melhor não perguntar. Entendo a seriedade disso. Nós não devemos esquecer também que todos,
ao tomar conhecimento de algum problema que esteja se passando com um irmão ou com a congregação, saibamos como tratar o assunto e até falar sobre este assunto. Em caso de não saber como falar ou agir, nós devemos orar. Você não sabe o que falar, você não sabe como agir? Ore pela situação, ore pela pessoa. Porque se você não saber como agir e nem como falar, e você de repente começar a conversar com uma outra pessoa sobre esse assunto, saiba que você pode incorrer no erro de falar Lashon Hará, a língua maligna. O aspecto comum que une todos os tipos de Lashon Hará é a sua capacidade de causar divisão, separação. Este fator é totalmente oposto ao que deve ser um tzadik, um justo reto, que dentre tantos deveres, eu gostaria de citar 2. O dever do tzadik, do justo, é trazer a Mishpat Hashem para essa terra e a unidade do povo entre si e do povo entre si como um corpo a Hashem. Olhem isso. Quando buscamos ter um falar e agir corretos, trazemos unidade e fortalecimento uns para com os outros. Vocês sabiam disso? Você olha para você, quando você, dentro do teu coração, a sinceridade do teu coração, você busca diante do Senhor fazer o que é correto e ser correto diante dele. E você começa a ter uma prática de falar corretamente, pronunciar palavras corretamente. Você pode fortalecer o teu irmão. Saiba disso. O Senhor é tão maravilhoso que não fica só para você. Não fica só para você. Você às vezes nem está pensando nisso, mas apenas a tua conduta, o teu falar, faz com que outras vidas sejam edificadas e fortalecidas. Maravilhoso isso, não? Nós precisamos aprender a ser sensíveis aos sentimentos dos nossos irmãos. Nós precisamos isso, meus irmãos. A gente tem que parar um pouco de ser egoísta, que às vezes a gente olha só para nós, não é? Às vezes a gente não para para pensar um pouquinho o que o nosso irmão está pensando, às vezes um irmão age de uma maneira com a gente ou fala algo, e nós nem procuramos saber o que aconteceu. Como eu disse, você pode não saber o que falar, mas eu aprendi algo da liderança. Você não sabe o que falar? Ore. Ore ali na hora mesmo. Ore com o irmão. Quando nós reconhecermos, né, se formos sensíveis com os sentimentos dos nossos irmãos, nós vamos reconhecer que cada irmão faz parte de nós. Os irmãos entendem o raciocínio porque está sendo dito isso? O Senhor deseja que realmente nós vivamos como um corpo. Nós vamos precisar estar muito unidos, se quisermos vencer as nossas batalhas. Porque o Eterno, primeiro, eu não consigo entender, imaginar que o Eterno esteja em nosso meio se a gente viver separado, em desunião. Mas entendo, se o Eterno estiver tentando estar entre nós e nós não estivermos unidos, não tem como vencer nada. Eu quero citar aqui rapidinho para os irmãos um testemunho meu, particular meu. Eu confesso aos irmãos que eu relutei bastante para não falar sobre isso. Relutei, de verdade. Nós temos que ser sinceros, né? E eu relutei muito. Alguns já conhecem o que, na verdade, não só eu, né? O testemunho não só eu, mas é claro, a minha esposa também. O que nós passamos, acho que uns 3 anos atrás aqui, os irmãos mais próximos aí que nos ajudaram, Baruch Hashem, que os irmãos nos ajudaram em oração. Eu tomei a decisão de viver corretamente diante do Senhor, de buscar fazer o que era correto. E sem saber, eu cometi alguns erros.
sem saber. E por conta destes erros, hoje eu tenho essa consciência. Homem, Roshi, eu cometi alguns erros que, consequentemente, foi aberta uma porta. E eu, consequentemente, a minha família e a minha esposa sofremos um ataque. Neste ataque, a parte que sofreu mais foi a minha esposa. E, é claro, eu vim pedir ajuda para a liderança. Eu sei, meus irmãos, que eu só estou de pé aqui hoje. Minha esposa, nós só estamos aqui hoje. Eu sei disso. Hoje eu tenho essa consciência. Eu digo até vivos, e eu digo também, digo mais, estamos juntos como um casal até hoje. Eu tenho essa consciência. Porque o Senhor me deu força, como eu disse, através das orações dos irmãos, que nós não fazemos nada sozinho. E eu consegui seguir à risca as instruções que me foram passadas. Eu me lembro muito bem, não foram algumas vezes que o Roshi Carlos ligava para mim. Eles iam orar, o Roshi Carlos ligava para mim, e eu, geralmente, todas as vezes que eu me lembro, eu estava no trabalho, eu arrumava um tempinho, ele me ligava, e eu parava ali, e a gente conversava um pouquinho, e ele passava para mim as instruções, vindas do Eterno. E quando ele falava, ele tem a gente precisa, quando a gente conhece as pessoas, né, para quem não conhece hoje, pode parecer que ele está com raiva da pessoa, mas não é isso. Ele tem um jeito de falar porque ele não quer ver a gente naquela situação. E cada instrução que ele me passava, quando ele fala, Anderson, isso está acontecendo por causa disso, e agora você vai ter que fazer assim. E eu estava com meu coração rasgado, destruído, porque eu sabia, eu tinha consciência disso. Quando foi trago até a mim, porque até então eu não tinha conhecimento disso, que eu tinha cometido alguns erros, né? Eu como homem, assumi a minha responsabilidade como líder. Nós temos que ter coragem disso, irmãos, de assumir a nossa responsabilidade. E eu coloquei diante do Eterno, Eterno, se eu errei nisso, eis-me aqui para corrigir o erro. O que eu tiver que pagar, eu vou pagar. E cada instrução que era passada para mim, todas as vezes que ele me ligava, eu ficava com o coração destruído, porque eu cada vez ia sendo apontado aquilo que eu tinha feito de errado. E é claro, não era só o apontamento daquilo que eu tinha feito de errado, mas vinha também, olha, agora você tem que fazer assim, faça assim. E eu fazia. E eu falava. E minha esposa muitas vezes ia lá em casa. E ela sofria porque teve um dado momento dessa situação, e eu não vi, mas eu senti, era um espírito maligno muito grande, era muito grande. Muito grande. E nesse momento, acho que foi o momento pior dessa situação que nós passamos. Eu me senti como se eu tivesse caído no chão, de boca, né, no pó, prostrado. Eu me sentia dessa maneira, sem forças, e com esse espírito com um pé, se é que eu posso dizer assim, para os irmãos entenderem, né, sobre as minhas costas, tentando me destruir. Mas eu falei para o Eterno, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu respirar, eu vou procurar corrigir tudo. E nós estamos aqui hoje, para a honra e glória do nome do Senhor. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive forças para obedecer. Nessa situação, o Eterno é tão maravilhoso que quando sobreveio essa situação de um erro meu, o Eterno aproveitou para corrigir muitas coisas que estavam erradas na minha vida, na vida da minha esposa e no nosso casamento. No nosso casamento. E ele aproveitou para, como nós dissemos, redirecionar muitas coisas. E muitas vezes eu achava que eu amava minha esposa, porque eu não queria, às vezes, apontar algo, porque quando nós amamos uma pessoa de verdade, se nós vemos algo de errado, nós queremos falar, olha, faça diferente, faça assim. E às vezes, foram muitas vezes, não foram muitas vezes,
eu queria falar algo para minha esposa, eu não falava, porque eu sabia que ia magoá-la. Mas eu sabia que era necessário. E eu achava que eu amava ela fazendo isso. Eu estava totalmente errado. E o que aconteceu? Eu falava, e é claro, nós estávamos sobre um ataque de um espírito. E aí sobrevinha sobre ela muita ira. O que eu podia fazer? Orar, como eu disse a vocês, eu não sabia muitas vezes o que dizia, o que tinha sido passado a mim. Posteriormente, eu só podia orar e confiar que o Eterno ia ser fiel. Tem sido fiel. Ele tem sido fiel. Até hoje. E, muito simples, nós estamos aqui hoje de pé, com saúde, com vida. Bom, continuando aí. Terrilim 23, 3. Restaura minha alma. Ele me guia em caminhos retos. Ou, em outras versões, em caminhos de justiça. Por causa de seu nome. Olha só, restaura-me a alma. Nós precisamos ter a nossa alma restaurada. A nossa alma precisa de restauração. E Hashem deseja fazer esta restauração para todo o nosso ser. Mas isso só vai ser possível se nós permitirmos. Terrilim 92. Nós lemos isso aqui. Página 252 e 253, não é isso? Mismor, Shileon Hashabat. Nós lemos ainda há pouco. Quero ler com os irmãos 2 versículos desse Terrilim. 92, verso 12 e 13. Na 230, 13 e 12, entre parênteses. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa de Adonai, florescerão nos pátios de nosso Elohim. Olha isso. O Senhor compara o justo como uma palmeira e o cedro do Líbano. Eu quero citar para os irmãos rapidinho, só para nós termos entendimento quando o Senhor fala que ele nos compara como uma palmeira e um cedro do Líbano. Para que a gente tenha, ao vocês ouvirem o que eu vou falar aqui, tragam para o mundo espiritual, para vocês terem entendimento do que o Senhor quer que nós sejamos, o que Ele tem para nós. Olha só a palmeira. A palmeira se adapta bem em qualquer ambiente, zonas rurais, urbanas, interiores. Seu tamanho varia de acordo com seu aproveitamento e condições ambientais. Podem crescer até 10 metros ou mais. A palmeira tem uma resistência a ventos, tempestades, e uma outra característica dela. Elas podem balançar muito, mas não caem facilmente. Elas não caem facilmente. É muito trabalhoso arrancar uma palmeira adulta do solo. Da palmeira tudo se aproveita. Aproveita-se fibras, óleos, ceras. Se produz muita coisa com a palmeira. O crescimento, adaptação e estabilidade são características marcantes da palmeira. O florescimento da palmeira. As palmeiras florescem numerosas vezes, em abundância o ano inteiro, em todas as estações. Toda situação das nossas vidas, que a gente possa buscar ser uma palmeira, sempre florescendo e frutificando. E o cedro do Líbano? Ele tem um crescimento lento, mas consistente, podendo chegar a uma altura de 40 metros. Nos primeiros 3 anos de vida, o senhor nos vê como crianças, né? Nós somos bebês, muitos bebezinhos, outros caminhando, outros gatinhando, outros acabaram de nascer. Olha só que legal. Nos primeiros 3 anos de vida, as raízes, olha só isso, que importante, crescem até 1,5 metro de profundidade. Enquanto a planta, nesses 3 anos, tem somente cerca de 5 centímetros para fora. Olha só que coisa. Mas vocês entendem a importância de nós estarmos bem enraizados? As nossas raízes fortificadas?
Na rocha, é verdade, ninguém vê. Vamos lá. Somente a partir do 4º ano é que a árvore começa a crescer. Suas raízes buscam águas profundas. E aí, eu pergunto para os irmãos, uma pergunta individual. Vocês vão ficar na água pelo tornozelo, pelo joelho, na altura do peito? Ou vocês vão permitir que essas águas tomem conta de todo o teu corpo e você seja literalmente imerso? As raízes do cedro do Líbano abraçam a rocha. Olha só que interessante isso. Em botânica, ensina-se que toda raiz, quando cresce muito e atinge a rocha, ela para de crescer. No caso do cedro do Líbano, a raiz continua a crescer em volta da rocha, abraçando a rocha, enquanto algumas raízes veem na rocha um impedimento para a sua expansão. O cedro do Líbano, justamente ao contrário. Olha como o Senhor olha para nós, que Ele tem para que nós sejamos assim. Quanto mais abraçado a rocha, mais firme ela ficará. Olha isso! Eu não sei se todos perceberam, mas também nós temos duas características do justo. O justo floresce e depois ele cresce. Primeiro floresce e depois ele cresce. Mas é importante saber que para isso acontecer é preciso estar plantado, como diz o verso 13. Ou seja, quieto, parado, sem estar aí correndo de um lado para outro, bebendo de várias fontes, para que você seja regado por um único tipo de água, a água que produz o que? Vida. E assim a sua raiz se aprofunde e se fortaleça. Então, quando vier uma adversidade, olha isso, você não se surpreenderá. Você não vai ser pego de surpresa, mas você será um exemplo, agindo o quê? Como? Corretamente, com justiça, retidão, pensando corretamente e pronunciando, o mais importante ainda, as palavras corretamente, porque nós sabemos que as palavras têm muito poder. E se você pronunciar as palavras corretamente, você tem o poder de transformar todo o ambiente onde você estiver. Todo. A gente tem que, irmãos, a gente tem que ter a maturidade, o entendimento, que quando você se pronuncia uma palavra, saiba disso. Você pronunciou uma palavra, ela entrou como se fosse numa fila. Ela entrou numa fila, que quando chegar o momento dela, a palavra que você pronunciou vai acontecer. Então nós temos que saber o que sai da nossa boca. Falar muito cuidadosamente. Mas, como eu disse, para isso acontecer, nós precisamos estar corretos diante do Senhor. As pessoas plantadas estão sempre dando frutos e sempre florescendo, cumprindo com um de seus maiores objetivos, que é proclamar o ano aceitável do Senhor, ensinando, ministrando, cuidando, zelando e sendo um verdadeiro tzadik. Pois todos nós temos sido chamados para nos tornar um reino de Kohanim, de sacerdotes. Por isso nós não podemos ser meninos mais no entendimento e achar que não. Pois as nossas vidas, as nossas equações estão, sim, interligadas, conectadas umas com as outras. Ligadas pelo nosso cabeça, o nosso líder, o nosso Roshi, Yeshua HaMashiach. Tenha por certo você que ainda acha que não. Ou você influencia, ou você é influenciado. E para você que está sempre discordando, que nada está bom, que toda vez que é anunciada uma palavra de bênção você duvida, toda vez que é anunciada uma palavra de administração, arrependimento, mudança nos seus padrões de vida, você descai o semblante, você se zanga e você se ira. Eu convido você a entregar a sua vida a Hashem, através de Yeshua, convidando Yeshua para a sua vida, e permitir que sejam feitas
todas as correções necessárias para que você finalmente comece a viver. Se você acha que você está vivendo totalmente fora das Escrituras, você não está ainda. E para que assim você possa permanecer vivo por toda a eternidade com Hashem. Nós sabemos, já está chegando em Yom Teruah. Nós sabemos que nós recebemos um outro, vamos dizer assim, um outro carimbo para termos mais um ano de vida ou não. A salvação Maranata está chegando, meus irmãos. Que você não perca esse encontro com Ele. Para nós fecharmos. Caso você se sinta admoestado por esta mensagem e esteja pensando que foram duras palavras, eu afirmo que não. Eu digo para vocês que não. E eu vou falar por quê. Hashem te ama, Yeshua te ama, e essa mensagem tem como finalidade a restauração da sua vida, para que você se torne quem o Senhor te fez para ser e viva tudo que Ele tem para a sua vida, nesta terra e no porvir. E eu vou deixar aqui para os irmãos o significado da palavra admoestar. Lembrar, advertir, avisar e aconselhar. Como eu disse anteriormente, traga isso para o lado espiritual, enquanto eu falo aqui. Admoestar, repreender, branda e benevolamente, denunciando o mal feito e recomendando o bem a fazer. Estimular alguém a determinada prática, atitude ou comportamento. Qual prática, qual atitude, qual comportamento o Senhor tem nos dado? Através da Torá. E ainda, exortar e incitar. Essas duas palavras eu vou deixar para vocês buscarem em casa. Exortar e incitar, para ter um pouquinho mais de entendimento. Em nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Pai, eu quero agradecer a Ti pela oportunidade que o Senhor tem concedido a todos nós, Pai. Todos os dias, todos os momentos de nossas vidas, Pai, é nos dada a oportunidade. Hashem, se nós pudéssemos ver o que acontece ao nosso redor, enquanto muitas vezes nós vivemos, Pai, de uma maneira desleixada, Pai, acreditando que não quando é. Pai, se nós pudéssemos entender, ver o que acontece ao nosso redor e que o Senhor tem, Pai, incessantemente nos guardado, nos protegido, nos mantido com vida, Pai, nos dando a oportunidade de mudar, de sermos transformados todos os dias, Pai, todos os dias. Nos ajude, Hashem, a seguir, a buscar verdadeiramente ter uma mudança de vida. O Senhor deseja isso para nós, Pai. O Teu amor, o Senhor é muito bom, Pai. E nos alcançou, que nós não venhamos, Pai, a ter um comportamento, a desprezar algo tão valioso que pessoas gostariam de comprar, Pai, com dinheiro desta terra. O Senhor tem nos dado de graça, porque o Senhor um dia nos amou. Que nós tenhamos, Pai, o desejo de crescer, de amadurecer, expandir a nossa visão, nosso entendimento, Pai. E buscar amar o Senhor de verdade, amar o Senhor assim como nós, Pai, nós amamos às vezes, nós temos entendimento disso quando falamos em amar uma outra pessoa. Que nós aprendamos a desenvolver isso, Pai, amar a Ti, acima de todas as coisas. Beshem Yeshua HaMashiach. No próximo Shabbat, dia 25/8, teremos uma única paraxá, 49, que quer dizer quando você sair, que ensina como um soldado do povo de Israel deve agir quando capturar uma mulher entre os inimigos, quando ele a desejar se casar com ela, e assim segue, que os irmãos possam buscar também verdadeiramente, estudar a paraxá da semana que o Senhor vai falar contigo, em nome de Yeshua HaMashiach. Assim seja. Shabbat Shalom a todos. Mais uma vez nós recebemos uma quantidade de ministração muito grande, muito preciosa sobre as nossas vidas. E eu gostaria aqui de enfileirar mais algumas palavras. E se você tiver coragem de receber e acreditar, isso vai se cumprir na sua vida. Nós lemos hoje, e eu vou reforçar essas palavras.
Está em Devarim 20, versículo 1. Quando vocês saírem para combater seus inimigos e virem cavalos, carruagem, um exército maior que o seu, não tenham medo deles, pois Adonai, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, ouça Israel. Vocês que estão enfrentando lutas, batalhas contra os seus inimigos, seja na área financeira, saúde, não importa a situação. Não se desanimem, não temam o que vocês estão enfrentando. Não se alarmem, não sejam amedrontados por eles. Pois Hashem, seu Deus, está lutando com cada um de vocês, ao seu favor, contra esses gigantes. E o que são esses gigantes para Hashem? E Hashem, Ele mesmo, dará a vitória, se você confiar e receber a cada um de vocês. Shabbat Shalom, queridos. Faltou a cereja do bolo. Cadê o Anderson e a Carol? Vai no mic vocês. Porque faltou dizer aí, vai perguntar para os dois agora, né? Aproveitando que teve o curso Bem Casados lá em Minas. E aí, vocês são felizes? Que é o vamos que interessa aqui, né? Vamos ver se dá para ver o Roche Anderson aí. Dá para ver o Roche Anderson? Dá para ver? Vem para cá vocês dois, vai. Aí não dá para ver vocês dois. Os dois tem que falar que não adianta um seu vocal, não. Shabbat Shalom a todos. Nós somos felizes, sim. Em nome de Yeshua. Vai ser o mesmo? Somos, sim. Em nome de Yeshua. Vai lá. É verdade, irmãos. A gente tem vivido realmente as bênçãos do Eterno e nós somos muito felizes, sim. De verdade. Diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos.